Salve minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje, antes da gente continuar a leitura do livro de Josué, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se já, agora, no canal. Vamos lá! Josué capítulo 11. A terra ficou em paz. Jabim, rei de Hazor, ficou sabendo dessas coisas e mandou mensageiros a Jobabe, rei de Merom, ao rei de Semeron, ao rei de Acsaf, aos reis que estavam na região montanhosa do norte e na planície ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, junto ao mar, e aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, heteus, ferezeus, jebuseus da serra e heveus aos pés do Hermon, na terra de Masfa. Eles saíram com suas tropas, um exército tão numeroso como a areia da praia, com muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se aliaram e foram juntos acampar perto do riacho Merom, para lutar contra Israel. Javé disse a Josué: não tenha medo deles, pois amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos na frente de Israel. Corte os tendões dos cavalos e queime os carros. Josué e seu pessoal de guerra foram contra eles no riacho Merom e caíram sobre eles de surpresa. Javé os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até a grande Sidônia, até Meserefote, no oeste, e até o vale de Masfa, no leste. Os israelitas os derrotaram a ponto de não deixar um único sobrevivente. Josué os tratou como Javé lhe havia ordenado: corte os tendões dos cavalos, e queimou os carros. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Hazor e matou o rei ao fio da espada. Hazor era antes a capital de todos esses reinos. Passaram também ao fio da espada todas as pessoas que nela viviam, consagrando-as ao extermínio. Não deixou ficar um único ser vivo e incendiou Hazor. Josué tomou todas essas cidades e seus reis e os passou ao fio da espada, consagrando-os ao extermínio, conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado. Israel, porém, não incendiou as cidades que estavam sobre as colinas. A única exceção foi Hazor, incendiada por Josué. Os israelitas saquearam os despojos e o gado dessas cidades, mas passaram todas as pessoas ao fio da espada, não deixando nenhum sobrevivente. O que Javé tinha ordenado a Moisés, seu servo, também Moisés ordenou a Josué, e Josué cumpriu. Não deixou de realizar nada do que Javé tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Josué tomou essa terra toda, a região montanhosa, o Neguebe, toda a terra de Gósen, a planície, a Arabá, a serra de Israel e sua planície, desde o Monte Pelado, que sobe nas direções de Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Também prendeu todos os seus reis e os matou. Josué esteve muito tempo guerreando contra todos esses reis, com exceção dos heveus que habitavam em Gabaon. Nenhuma cidade fez as pazes com os israelitas, que conquistaram todas a custo de guerra. De fato, Javé tinha endurecido o coração desses reis para guerrearem contra Israel, a fim de que fossem exterminados sem piedade e completamente destruídos, como Javé tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo, Josué eliminou os Enassim da região montanhosa de Hebron, de Dabir, de Anabe, de toda a serra de Judá e de toda a serra de Israel. Josué os consagrou ao extermínio junto com suas cidades. Nenhum dos Enassim restou na terra de Israel. Só ficaram alguns em Gaza, Gate e Azoto. Josué se apoderou de toda a terra como Javé tinha prometido a Moisés. E Josué entregou a terra como herança aos israelitas, repartindo-a em lotes segundo as tribos. E a terra ficou em paz, sem guerra. Capítulo 12. Reis derrotados. São estes os reis da terra que os israelitas derrotaram e de cuja terra tomaram posse na Transjordânia do lado leste, desde o ribeiro Arnon até o monte Hermon, bem como toda a Arabá no lado oriental. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Rezebom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale do Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Galaade até o rio Jaboque,
fronteira dos Amonitas, desde Arabá até o mar de Genezaré, para o oriente, e até o mar de Arabá, o mar Morto, para o oriente, no caminho de Bet-Jesimote, e ao sul, abaixo das encostas do Fasga. Em seguida, o território de Og, rei de Bazã, e um dos últimos dos Rafaim, que habitava em Astarote e Edrai, e dominava o monte Hermon, Séleca e todo o Bazã até as fronteiras dos Gessuritas e dos Maacatitas, bem como a metade de Galaade, fronteira de Seom, rei de Rezebom. Moisés, servo de Javé aos israelitas, os derrotaram, e Moisés, servo de Javé, deu as terras deles como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram na Cisjordânia, no oeste, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o Monte Pelado, que sobe para Seir, cujas terras Josué entregou como propriedade às tribos de Israel, repartindo-as em lotes, na região montanhosa e na planície na Arabá, e nas encostas no deserto e no Neguebe, onde estavam os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Rei de Jericó, Rei de Rai, que está junto de Betel, Rei de Jerusalém, Rei de Hebron, Rei de Jarmute, Rei de Laques, Rei de Eglon, Rei de Gazer, Rei de Dabir, Rei de Gader, Rei de Horma, Rei de Arad, Rei de Lebna, Rei de Odolam, Rei de Maceda, Rei de Betel, Rei de Tafua, Rei de Ofer, Rei de Afec, Rei de Saron, Rei de Meron, Rei de Hazor, Rei de Senmeron, Rei de Aksaf, Rei de Tanak, Rei de Megiddo, Rei de Sedes, Rei de Jequnaam, do Carmelo, Rei de Dor, na região de Dor, Rei de Goim, em Gilgal, Rei de Teresa, ao todo 31 reis. Segunda parte, partilha da terra. Capítulo 13. Ainda há muito que fazer. Josué envelheceu e estava com idade avançada quando Javé lhe disse: Você está velho e com idade avançada, e ainda ficou muitíssima terra por conquistar. Eis a terra que ainda ficou, todas as regiões dos filisteus e toda Gessur, desde Sior, que diante do Egito, até o território de Acaron, ao norte, que é considerado como pertencente aos cananeus, 5 principados filisteus, de Gaza, de Azoto, de Ascalon, de Gate e de Acaron. E ainda há os aveus do sul, toda a terra dos cananeus e Maara, que pertence aos sidônios, até a Feca, até a fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos habitantes de Biblos, e todo o Líbano oriental, desde Baal-Gad aos pés do monte Hermon, até a entrada de Emate, e todos os que habitam na região montanhosa, desde o Líbano até Meserefote, no oeste, e todos os sidônios. Eu os expulsarei da frente dos israelitas. Você deve repartir a terra como herança a Israel, conforme lhe ordenei. Agora, portanto, reparta esta terra para que seja a herança das 9 tribos e da meia tribo de Manassés, tribos da Transjordânia. Com a outra meia tribo de Manassés, os Rubenitas e os Gaditas já haviam recebido sua herança na Transjordânia ao leste, como já lhes havia dado Moisés, servo de Javé, de Aroer, que está na borda do vale do Arnon, junto com a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Madaba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus que reinava em Rezebom, até a fronteira dos amonitas, e ainda Galaade e o território dos Gessuritas, e dos Maacatitas, como também todo o monte Hermon e todo o Bazã até Sáleca, e todo o reino de Og em Bazã, que reinava em Astarote e Edrai, que ficara do resto dos Rafaim, que Moisés havia derrotado e expulsado. Os israelitas, porém, não puderam expulsar os Gessuritas e Maacatitas,
Por isso, Gessur e Maaca continuaram a habitar no meio de Israel até o dia de hoje. Apenas a tribo de Levi é que Moisés não deu nenhuma herança. A herança dela são as ofertas feitas a Javé, Deus de Israel, como já lhe havia dito. Tribo de Ruben. Moisés deu uma parte à tribo dos Rubenitas, conforme seus clãs. Seu território vai desde Aroer, que está na borda do vale do Arnon, junto com a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medaba, Rezebom e todas as cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Sedimote, Mefaate, Cariataim, Sábama, Sarati-Assaar, na serra do Arabá, Bet-Fegor, as encostas de Fasga, Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e o reino de Seom, rei dos amorreus que reinava em Ezebom, a quem Moisés derrotou, derrotando também aos príncipes de Madiã, Evi, Recém, Sur, Hur e Rebe, vassalos de Seom, que habitavam na terra. Quanto ao adivinho Balaão, filho de Beor, os israelitas o mataram à espada junto com os demais. A fronteira dos Rubenitas é o Jordão com imediações. Esta é a herança dos Rubenitas conforme seus clãs, as cidades com suas aldeias. Tribo de Gade. Moisés deu uma parte à tribo de Gade aos gaditas conforme seus clãs. Seu território é Jazer, todas as cidades de Galaade, a metade da terra dos Amonitas até Aroer, que está defronte de Rabá, desde Rezebom até Ramote Masfa, e Betonim, desde Maanaim até o território de Ló-Dabar, e no vale Bet-Aram, Bet-Nemra, Sucote e Safon, o resto do reino de Seom, rei de Rezebom, com o Jordão e imediações até a extremidade do mar de Genezaré, na Transjordânia, ao leste. Essa é a herança dos gaditas conforme seus clãs, as cidades com suas aldeias. Meia tribo de Manassés. Moisés deu uma parte à meia tribo de Manassés, conforme seus clãs. Seu território vai de Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, cerca de 60 cidades. A metade de Galaade, Astarote e Edrai, cidade do reino de Og em Bazã, ficou para os sacerdotes de Maquir, filho de Manassés, isto é, para a metade dos Maquiritas, conforme seus clãs. Foi essa a herança que Moisés repartiu nas estepes de Moabe, na Transjordânia, ao lado de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu nenhuma herança, porque Javé, Deus de Israel, é a herança dela, como já lhes havia dito. É isso aí, então, esses 3 capítulos aqui por hoje. Comenta aí, eu estive com Moisés e agora estou com Josué. Tá certo? Um grande abraço, façam todos um ótimo dia e a gente se vê amanhã. Beijo, tchau!